O filme Annie de 1982 cativou o mundo com sua história otimista sobre um orfanato e seus personagens inesquecíveis. No entanto, 42 anos depois, o elenco passou por tragédias que ninguém poderia ter previsto. Alguns morreram de doenças, outros perderam filhos em circunstâncias dolorosas e outros ainda mudaram tanto que são quase irreconhecíveis. Quem são eles e onde estão agora? Vamos descobrir a verdade por trás das câmeras. Carol Burnett, como Miss Hannigan. Carol Burnett nasceu em 26 de abril de 1933 em San Antonio, Texas. Aos 49 anos, ela interpretou Hannigan no filme Annie de 1982, uma diretora de orfanato implacável e alcoólatra que forçava os órfãos a trabalhos forçados. Esse papel satírico e com humor negro adicionou uma camada extra de tensão ao filme e permitiu que Burnett demonstrasse seu talento para transformar vilões em ícones cinematográficos inesquecíveis, admirados pelo público e pela crítica. Nos bastidores. Porém, o casamento de Burnett era uma história trágica. Seu primeiro casamento com Joe Hamilton, pai de 3 filhas, terminou após 21 anos devido a conflitos e ao alcoolismo dele. A separação a deixou com um profundo vazio emocional. Seu segundo casamento com Brian Miller também não lhe trouxe paz. Eles estiveram repetidamente à beira da separação e os rumores de divórcio a aterrorizavam. Não só a sua vida amorosa, mas também a sua saúde foram constantemente postas à prova. Em 1969, Burnett envolveu-se num grave acidente de carro que lhe causou ferimentos severos no queixo, exigindo uma cirurgia reconstrutiva e deixando cicatrizes dolorosas. Em 2002, a sua amada filha, Carrie Hamilton, morreu de cancro do pulmão aos 38 anos. Essa perda a afetou profundamente e mergulhou Burnett em uma depressão prolongada, necessitando de psicoterapia para superar a solidão avassaladora. Hoje, aos 92 anos, Carol Burnett continua se apresentando no palco e na televisão, mas escolhe suas aparições com muito cuidado. Ela dedica sua energia a concertos em ocasiões especiais e causas beneficentes, principalmente apoiando mulheres e crianças carentes. Após mais de meio século de trabalho incansável, Burnett acumulou um patrimônio líquido estimado em $40 americanos e 5 milhões que ele deve à sua carreira na televisão, aos seus livros de sucesso e aos seus investimentos imobiliários. Albert Finney, como Oliver. Papai Warbucks. Albert Finney nasceu em 9 de maio de 1936 em Salford, Inglaterra. Ele tinha 46 anos quando assumiu o papel de Oliver Papai Warbucks no filme Annie de 1982. Interpretou um bilionário insensível que gradualmente se abre para a adoção de Annie. Seu personagem se tornou o comovente ponto central do filme, provando que a riqueza só importa de verdade quando acompanhada de amor. Embora o papel não lhe tenha rendido nenhum prêmio significativo, tornou-se uma das performances mais memoráveis de sua multifacetada carreira no... Entanto, ao contrário de seus sucessos nas telas, todos os casamentos de Finney foram mal-sucedidos. Ele se casou 4 vezes, mas todos terminaram em fracasso porque ele se recusava a assumir compromissos e sempre almejava a liberdade. A solidão e a tristeza o atormentavam gradualmente, pesando muito em sua alma, mesmo no auge de sua fama. As mulheres com quem compartilhou a vida faleceram, deixando um vazio que não pôde ser preenchido. Além da dor emocional, a doença também o debilitou fisicamente. Durante anos, ele lutou contra o vício em álcool e tabaco, o que prejudicou gravemente seu corpo. Em 2011, foi diagnosticado com câncer renal e iniciou uma dolorosa batalha contra a doença. O tratamento prolongado o debilitou gradualmente. E em fevereiro de 2019, ele faleceu, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Albert Finney faleceu em 7 de fevereiro de 2019,
no Royal Marsden Hospital, em Londres, aos 82 anos. Ele deixou uma fortuna estimada em 25 milhões de dólares acumulada ao longo de décadas de trabalho no teatro e no cinema como ator e produtor. Tim Curry como Rooster Hannigan. Tim Curry nasceu em 19 de abril de 1946 em Grappenhall, Hall, Inglaterra. Aos 36 anos em 1982 interpretou Rooster Hannigan, o astuto e manipulador irmão mais velho da senhorita Hannigan no filme Annie. Seu papel proporcionou a tensão e o equilíbrio necessários à trama, tornando o vilão um elo essencial e um elemento-chave do filme. Embora o papel não tenha lhe rendido nenhum prêmio, consolidou Curry como um ator versátil, dando continuidade ao seu sucesso em The Rocky Horror Picture Show e abrindo caminho para outros clássicos. No entanto, em meio ao glamour dos palcos e das telas, Curry enfrentou sérios problemas de saúde dos quais nunca se recuperou completamente. Em 2012, ele sofreu um AVC grave que o deixou parcialmente paralisado. Curry, que outrora dominava os palcos com sua voz poderosa e carisma cativante, agora usa cadeira de rodas, uma condição que prejudica severamente seu canto. Esse golpe devastador encerrou sua carreira de ator e deixou um vazio no coração do artista, outrora brilhante. Além da doença, Curry também sofre de solidão por nunca ter tido um casamento estável. Ele permaneceu solteiro. Rumores de relacionamentos homossexuais circulavam apenas esporadicamente, mas ele não conseguiu encontrar um parceiro fixo. Seu longo hábito de fumar agravou ainda mais sua saúde. Nos anos que se seguiram ao AVC, Curry lutou contra problemas físicos e solidão emocional, o que tornou a vida difícil e dolorosa. Em 2025, Tim Curry tem 79 anos e vive tranquilamente em Los Angeles. Ele passa um tempo em tratamento para dependência química e, ocasionalmente, empresta sua voz para desenhos animados e videogames, mantendo assim sua conexão com as artes. Seu patrimônio líquido atual é estimado em cerca de 5 milhões de dólares, proveniente principalmente de seu trabalho de dublagem e papéis memoráveis no cinema. Anne Reinking, como Grace Farrell. Anne Reinking nasceu em 10 de novembro de 1949 em Seattle, Washington. Aos 32 anos, em 1982, interpretou o papel de Grace Farrell, a dedicada e gentil secretária de Oliver Warbucks, no filme Annie. Sua interpretação trouxe empatia e calor ao filme, contrabalançando seus tons mais sombrios. Embora o papel não lhe tenha rendido nenhum prêmio, significativo consolidou a reputação de Reinking como uma das melhores dançarinas e atrizes da Broadway, e mais tarde, em 1996, a levou a ganhar um prestigioso prêmio Tony de coreografia. No entanto, por trás de sua radiante presença no palco, escondia-se uma vida privada repleta de sofrimento. Ela se casou com Larry Small em 1970. Mas o casamento terminou rapidamente em divórcio. Seu segundo casamento com Peter Talbert, em 1982, também durou quase uma década. Entre esses casamentos fracassados, destaca-se o relacionamento turbulento com Bob Fosse, um talentoso coreógrafo cujo ciúme e natureza manipuladora a mergulhavam repetidamente em crises emocionais. Além da vida amorosa, a saúde de Reinking tornou-se outro fardo. Desde a infância, ela sofria da síndrome de Marfan, uma doença genética, cardíaca e óssea. O medo da morte súbita a assombrou por toda a vida, até que a tragédia a atingiu em 12 de dezembro de 2020. Anne Reinking faleceu enquanto dormia, vítima de complicações cardiovasculares durante uma visita familiar a Washington, D.C., chocando profundamente o mundo das artes. Ela tinha 71 anos e encerrou uma vida de sacrifícios e dificuldades. Sua fortuna era estimada aproximadamente 5 milhões de dólares acumulada ao longo de muitos anos por meio de seu trabalho na Broadway no cinema e como coreógrafa. Bernadette Peters como Lily St. Regis. Bernadette Peters nasceu em 28 de fevereiro de 1948 em Ozone Park, Nova York.
aos 34 anos. Interpretou Lily St. Regis, a sedutora e manipuladora amante de Rooster Hannigan, no filme Annie de 1982. Seu papel trouxe humor satírico e profundidade ao filme, expondo as mentiras escondidas sob o brilho e o glamour. Embora essa atuação não lhe tenha rendido nenhum prêmio significativo, consolidou o nome de Peters nas telas ao lado de sua ilustre carreira na Broadway. No entanto, seu coração também não escapou das feridas emocionais. Seu longo relacionamento com o comediante Steve Martin, que durou de 1977 a 1982, terminou, devido a diferenças irreconciliáveis, e Peters entrou em uma profunda crise. Sem nunca ter encontrado um casamento duradouro, ela viveu com o medo constante da solidão, apesar de estar sempre sob os holofotes. Seu maior choque veio em 2005, quando seu parceiro Michael Wittenberg morreu em um acidente de helicóptero. Essa perda repentina a mergulhou em anos de depressão, mas ela encontrou forças para retornar aos palcos. As cicatrizes emocionais dessa tragédia afetaram profundamente a alma da artista, que sob sua fachada deslumbrante já era frágil. Hoje, em 2025, Bernadette Peters tem 77 anos. Ela ainda se apresenta apenas ocasionalmente e dedica a maior parte de sua energia a causas beneficentes, em particular ao bem-estar animal. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 40 milhões de dólares conquistados com seu sucesso na Broadway, sua música e até mesmo seus livros infantis. Ele leva uma vida tranquila na cidade de Nova York e permanece um ícone do teatro americano. Edward Herrmann como Franklin D. Roosevelt. Edward Herrmann nasceu em 21 de julho de 1943 em Washington, D.C. No filme Annie de 1982, ele interpretou o presidente Franklin D. Roosevelt, então com 39 anos, trazendo otimismo e esperança para o futuro, a história. Embora seu papel tenha se limitado a algumas cenas-chave, ele conferiu profundidade histórica ao filme e destacou a versatilidade de Herrmann, que mais tarde se refletiria em suas aclamadas obras como Os Garotos, Perdidos e Gilmore Girls. Apesar do sucesso artístico, sua vida pessoal foi marcada por muitos altos e baixos. Seu primeiro casamento com Lee Curran, de 1978 a 1991, terminou em divórcio e deixou feridas profundas que nunca cicatrizaram completamente. Felizmente, Herrmann encontrou estabilidade com sua segunda esposa, Star Herrmann, com quem se casou em 1993. Ela permaneceu ao seu lado até sua morte. Deu-lhe 2 filhos e foi seu maior apoio em seus últimos anos. Desde 2014, Herrmann travava uma batalha árdua contra um tumor cerebral incurável. A doença maligna atacou seu corpo rapidamente e o deixou significativamente debilitado poucos meses após o diagnóstico. Mesmo durante sua internação hospitalar, ele tentou manter uma atitude positiva, mas o desfecho era inevitável. Edward Herrmann faleceu em 31 de dezembro de 2014, aos 71 anos, em um hospital de Nova York. Ele deixou uma fortuna, estimada em 10 milhões de dólares, acumulada por meio de seu trabalho na televisão, no cinema e principalmente como dublador, cuja voz profunda e ressonante era instantaneamente reconhecível. Sua morte causou dor imensurável à sua família e profunda tristeza ao público que amava seu trabalho. Geoffrey Holder como Punjab. Geoffrey Holder nasceu em 1º de agosto de 1930, em Port of Spain, Trinidad. Aos 52 anos, interpretou Punjab, um guarda-costas misterioso, alto e imponente, ao lado de Oliver Warbucks no filme Annie de 1982. Essa personagem não só conferiu ao filme um ar misterioso, como também destacou a versatilidade de Holder, reconhecido por seus 2 prêmios. Tony, pelo musical O Mágico de Oz, e por papéis memoráveis em comerciais da Setup. Seu casamento também passou por muitos altos e baixos. Holder casou-se com Carmen de la Valade em 1955
e viveu com ela até sua morte. No entanto, devido a conflitos criativos e visões artísticas divergentes, eles se distanciaram por um tempo. Embora eventualmente tenham superado essas dificuldades e continuado sua jornada juntos, o distanciamento deixou cicatrizes emocionais, duradouras em ambos. Além dos problemas pessoais, o tabagismo prolongado dele também afetou negativamente sua saúde. A doença debilitou seu sistema respiratório e levou a sérias complicações decorrentes de uma pneumonia. Essa deterioração física obrigou Holder a se afastar da vida pública e lhe causou sofrimento ao ver seu corpo outrora forte e essencial para sua arte definhar. Gradualmente, Jeffrey Holder faleceu em 5 de outubro de 2014 na cidade de Nova York, aos 84 anos. Ele deixou uma fortuna estimada em aproximadamente 5 milhões de dólares, conquistada através da atuação, dança, artes plásticas e publicidade. Legado cultural trinitário que ele carregava consigo permanece vivo no coração do público e confirma seu status como um artista insubstituível, versátil e talentoso. Lois DeBanzi, como Eleanor Roosevelt. Lois DeBanzi nasceu em 4 de maio de 1930 em Glasgow, Escócia. Em 1982, aos 52 anos, estrelou como Eleanor Roosevelt no filme Annie, retratando a gentil, calma e compassiva primeira-dama. Embora seu papel não fosse crucial, para o filme acrescentou profundidade, calor e contexto histórico à história. Também destacou a prolífica carreira de DeBanzi no teatro e no cinema, que o público mais tarde lembrou através de filmes, como Mudança de Hábito. No entanto, longe dos holofotes, sua vida pessoal foi marcada pela tristeza. Ela foi casada com George DeBanzi por muito tempo. O casamento acabou em divórcio. Conforme envelhecia, a solidão a atormentava cada vez mais. Separação a obrigou a passar seus últimos anos sem um parceiro. Um vazio que ela nunca conseguiu preencher completamente. Com o tempo, seus problemas de saúde se agravaram. A saúde debilitada de Lois DeBanzi prejudicou e limitou sua carreira artística até sua morte em 3 de abril de 2021, encerrando silenciosamente uma longa vida. Lois DeBanzi faleceu aos 90 anos, deixando uma modesta fortuna de aproximadamente $1 milhão conquistada com papéis coadjuvantes no teatro, na televisão e no cinema. Ela faleceu na Inglaterra, deixando um legado, pequeno, porém comovente na memória do público que tanto apreciava a simplicidade e a sutileza de suas atuações. Ray Bolger como designer de som. Ray Bolger nasceu em 10 de janeiro de 1904 em Dorchester, Massachusetts. Aos 78 anos, estrelou o filme Annie de 1982 como designer de som, um papel pequeno, mas memorável. Embora sua aparição tenha sido breve, sua presença foi marcante, pois Bolger já era uma lenda dos palcos e das telas. Seu papel principal no filme O Mágico de Oz, de 1939, consolidou seu status como um ícone duradouro da cultura americana. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por profundas perdas e tragédias. Após a morte de sua amada esposa, Gwendolyn, em 1970, Bolger mergulhou em uma longa depressão. A falta de uma companheira com quem pudesse passar décadas de sua vida o deixou solitário, apesar de suas frequentes aparições públicas. Sua saúde também se deteriorou com a idade. Ele sofreu de câncer de bexiga, uma doença devastadora que enfraqueceu seu corpo e lhe tirou as forças. Apesar de seus maiores esforços para manter o entusiasmo pela vida, sua saúde debilitada acabou por forçá-lo a abandonar os palcos aos quais dedicou sua vida. Ray Bolger faleceu em 15 de janeiro de 1987 em Los Angeles, apenas 5 dias após seu 83º aniversário. Deixou uma fortuna estimada em $1 milhão acumulada ao longo de uma carreira de uma década como artista. Mesmo após sua morte, sua memória permanece viva nos corações de seus fãs ao redor do mundo. Eileen Quinn como Annie. Eileen Quinn
Nasceu em 28 de junho de 1971 em Yardley, Pensilvânia. Aos 11 anos, estrelou como Annie a órfã, otimista e corajosa, com uma voz brilhante e enérgica que deu vida ao filme Annie de 1982. A personagem Annie tornou-se um ícone da cultura pop, catapultando Queen ao estrelato infantil internacional e moldando sua imagem nos anos seguintes. Contudo, a fama precoce não trouxe felicidade duradoura. Após seu sucesso estrondoso, Queen ganhou um prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz coadjuvante. Um choque humilhante que deixou a jovem profundamente insegura. A dura realidade da fama e a pressão para sair da sombra de Annie a fizeram hesitar, interrompendo repetidamente sua carreira de atriz para se reinventar. Crescer sob constante escrutínio público só aumentou a pressão. Quando as grandes oportunidades desapareceram, ela não teve escolha a não ser seguir um caminho diferente. Dedicou-se a papéis menores no teatro e ao ensino, abandonando seus antigos sonhos de Hollywood. A dor de perder uma estrela infantil tornou-se uma amarga lição sobre o lado sombrio da fama. Em 2025, Aileen Quinn tem 54 anos e trabalha como professora em Nova Jersey. Lá ela lidera a banda Leaping Lizards, inspirada no filme que a tornou famosa. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente $500 mil, proveniente principalmente de apresentações no palco, aulas e música. Apesar de seu estilo de vida modesto, ela é resiliente e ainda muito orgulhosa de ter interpretado o papel de Annie.